Se a vocação sacerdotal é o ministro de Deus ser instrumento da presença desse Deus e sinal desse Deus, a vocação matrimonial é para ser a síntese e o sinal visível, palpável, que dá de se tocar da Santíssima Trindade. Olha o tamanho da sua vocação. Por isso ela é santificadora para si e para os outros. Por isso ela é fonte de santidade. Mas essa santidade, e isso é importantíssimo, porque penso que aqui está uma grande inspiração do Espírito Santo, que está recuperando isso no final do século passado e nesse início de milênio. Porque não há dúvida que houve um tempo que na cabeça das pessoas o matrimônio era como se fosse uma vocação de segunda categoria. Se a pessoa não tivesse condição de ter uma vocação celibatária, não tivesse condições de viver a virgindade consagrada, que é um patamar lá em cima, então, bom, já que não consegue, então seja um mero casado. Segunda coisa, por um contexto cultural, e por isso vocês casais e nós precisamos refletir muito e ajudar a tirar esses resquícios que ainda sobraram. Parece que a vocação matrimonial não podia ser vivida diante de Deus. O que acontecia há 30 e poucos anos atrás? Marido e mulher vinham para a missa, mulher segurando no braço do marido, roupa de missa, aquele chinelo de salto alto, carcanhar rachado, passava batom, aí vem, no bolso aqui estava o livrinho da missa, os 15 vinham na frente ou atrás, entrava dentro da igreja. A genuflexão era muito bonita, que fazia assim. Era quase um galeinho. Alguns até hoje. Aí entrava dentro da igreja, o que acontecia? Cada um para o seu lado. Os homens tudo de um lado aqui. E os homens acho que é do lado esquerdo, né? Eu já nem lembro mais. Homem e mulher não podia ficar nem na missa junto. Porque parecia que não, isso é uma coisa meio... Não podia rezar junto. Tinha a fila no confessionário, a fila dos homens, que ia sempre rápida. Eu não sei se tem menos pecado. Dizem que não, dizem que o problema é que o coração do homem é igual um saco de batata. Você corta, cai tudo. A mulher é um saco de farinha de trigo. Cada vez que chacoalha, cai. Chacoalha. Dizem que é por isso, a gente não sabe. Aquela filona da mulherzada. E outra que as mulheres também iam preparando junto a confissão. Que coisa, né? Olha quem está lá. Viu quem que veio? Então não combinava. Separado dentro da igreja. E só faz 30 e poucos anos, gente. E o mundo, quanta evolução teve. Por isso que eu vejo como uma inspiração de Deus. Vejam, eu estou falando em datas, eu não sei se a data está certa aqui. Estou falando o que eu lembro, porque eu era moleque. Mas observe que, na grande virada de tudo isso, o pós-concílio Vaticano II, é onde começam a surgir as comunidades, estilo Canção Nova, indo para 26 anos, aonde os fundadores receberam de Deus a inspiração de que era possível homem e mulher vivendo em santidade, em sintonia, em harmonia. Onde era possível casais se consagrarem a Deus.
Jovens consagrados, como nós ouvimos ontem, testemunho maravilhoso de Nelsinho e Márcia, que aliás algumas coisas não foram bem verdade, que eu deveria estar aqui para corrigi-lo. Quando ele falou dele, aquele menino ingênuo, o Nelsinho tinha uma média diária de 18 namoradas. Isso era uma média. A salvação desse homem é amar, salvação. Que ele era na época o vigário paroquial de Piquete. Mas isso fazem. Leão 13 era moleque. Isso faz. Secularam. Mas veja, a inspiração que os fundadores tiveram, e aí sai um rapaz lá do Piquete, e a menina de São Paulo, e por causa de uma missão se encontram, e assim, quantos aconteceram? O Ricardo que sai lá de Fortaleza, e encontra aqui de Resende, de Volta Redonda, essa região toda. Perceberam? Quer dizer, a igreja começou a descobrir, e o Espírito Santo foi chamando homens e mulheres. Isso aconteceu aqui no Brasil com a Shalom, com a Canção Nova e tantas outras. Hoje, graças a Deus, a minha comunidade também tem casais maravilhosos que estão descobrindo a vocação. Alguns deles, 2 deles estão aqui conosco. Começou-se a perceber que é possível viver essa vocação, que o matrimônio é uma vocação tão linda e que, graças a Deus, no catecismo está equiparada, apresentada no mesmo capítulo da vocação sacerdotal. Pois hoje eu penso que o Espírito está nos dando um passo a mais, muito importante, que essa vocação linda e maravilhosa, que ela precisa ser vivida de modo humano. Por quê? Porque senão corre um grande risco. Foi o risco que correu o Cursilho, que correu muitos dos movimentos de casais. Gente, os movimentos de casais na igreja, e muitos deles continuam, é a grande inspiração, um grande pedido do Espírito Santo para a redenção da família. Agora, como eu falei ontem, o encardido sempre tem suas flechas voltadas para destruir o matrimônio e para destruir esses movimentos, e muitos deles destruíram exatamente por isso, porque criou uma ideia do matrimônio, uma ideia espiritualista do matrimônio. E o matrimônio é um sacramento onde o Espírito Santo se manifesta na sua carne.